O estado de emergência é também sempre um estado de emergência, de vir à tona. A luta contra a opressão colonial não apenas muda a direção da história ocidental, mas também contesta sua ideia historicista de tempo como um todo progressivo e ordenado. A análise da despersonalização colonial não somente aliena a ideia iluminista do homem, mas contesta também a transparência da realidade social como imagem pré-dada do conhecimento humano. Se a ordem do historicismo ocidental é perturbada pelo estado colonial de emergência, mas profundamente perturbada é a representação social e psíquica do sujeito humano. Isso porque a própria natureza da humanidade se aliena na condição colonial e a partir daquela declividade nua ela emerge, não como uma afirmação da vontade nem como evocação da liberdade, mas como uma indagação enigmática. Oi. Eu dou oi toda vez, né? Até o final da noite eu já vou ter dado oi umas 30 vezes, 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 umas 30 vezes. O presente não pode mais ser encarado simplesmente como uma ruptura, um vínculo com o passado e o futuro. Não mais uma presença sincrônica. Nossa autopresença mais imediata, nossa imagem pública, venha a ser revelada por suas descontinuidades, suas desigualdades, suas minorias. Diferentemente da mão morta da história, que conta as contas do tempo sequencial, um rosário, buscando estabelecer conexões seriais, causais, confrontamos agora com o que Walter Benjamin descreve como a explosão de um mundo monádico, desde o curso homogêneo da história, estabelecendo uma concepção do presente como o tempo do agora. De cócoras sobre o guarda-roupa está o primeiro monstro. Sento na cama e o observo. De cócoras ele tem os olhos cerrados. Suas mãos peludas estão habitualmente colocadas sobre os pés, de palmas viradas para cima. Longas unhas arranham a madeira sobre a qual ele permanece em quieta presença. Meus olhos se abrem cada vez mais violentos. Sua voz tem dúvida se ouvirá e seus olhos firmemente abertos queimarão meu corpo e o transformarão em cinzas. Possível, porque a gente já entendeu que não existe, né? A gente não pode encarar o social como um universo, né? A gente tem que encarar o social como um multiverso. Multiverso porque é composto de múltiplas narrativas para dar conta do fenômeno da existência, né? Do fenômeno da realidade. Qualquer tipo de conforto com a estabilidade do mundo é uma ficção. Como a categoria da subalternidade já traz em si alternativas para o combate de uma cultura hegemônica. Então, talvez esse... Posso falar? Tu sai de casa e toda a tua linguagem, né, corporal, as tuas escolhas, que tu pensa ser escolhas, elas estão voltadas para o fora, lá fora. Né? Aquilo que está lá fora e o que está lá fora. É a economia, né? Então te cobram isso. Qual é o teu papel na sociedade? O que tu faz? A primeira coisa quando a gente conhece alguém, a gente pergunta isso, o que tu faz? Então a linguagem parece que era uma linguagem do fazer. Mas eu penso que recuperar
essa criança selvagem em nós, porque ela foi abortada, né? Uhum. A gente foi crescendo e foram abortando todas as nossas manifestações. E hoje, quando o Homem Feras, né? Como é que é? O Homo Ferus. O Homem Feras, quando ele aparece só na violência. Né? Ele aparece como violento. E eu fico imaginando essa humanidade guardando esse Homem Feros o tempo todo, como nós todos temos. E só deixamos ele sair quando a gente explode. E aí explode só merda, né? E quando, na verdade, ele poderia estar se manifestando eroticamente, alegremente, mas quando isso acontece, ele é preso, ele é boicotado, ele é preso, ele é boicotado, ele é preso, ele é boicotado, ele é preso, ele é boicotado.